Vamos então passar à segunda parte da nossa reunião, a audição da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, a quem eu começo por cumprimentar, pedindo-lhe desculpa por este atraso da hora, mas são vicissitudes próprias do funcionamento da agenda parlamentar. Vamos iniciar esta audição. Esta audição é a requerimento do Partido das Pessoas, Animais e Natureza. A Sra. Deputada Inês de Sousa Real fará a apresentação inicial do requerimento desta audição, por um período que não poderá ultrapassar os 8 minutos. Depois darei a palavra à Sra. Secretária de Estado para uma primeira resposta, também por igual tempo, de 8 minutos, e depois passaremos às intervenções dos vários grupos parlamentares, fim da qual devolverei a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder por um período que não deverá ultrapassar no máximo 30 minutos, mas que deverá ser equilibrado com o tempo utilizado para os pedidos de esclarecimentos. Haverá ou não uma segunda ronda, dependendo de haver senhoras ou senhores deputados que depois se inscrevam também. Tem a palavra então a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente, e desde já as minhas desculpas à Comissão, mas estava entre comissões e, portanto, entre o tempo de mudar de sala, não foi possível estar aqui atempadamente. Cumprimento, evidentemente, a Sra. Secretária de Estado. O PAN requereu esta audição precisamente no seguimento da notícia de que o relatório da investigação, portanto, do inquérito pela IGAI às autoridades que estiveram no local no incêndio que deflagrou na Serra da Agrela e, portanto, e que matou mais de uma centena de animais, foi de facto arquivado. Diria que não foi com estupefacção que tomámos conhecimento deste arquivamento, porque, e apesar da Sra. Secretária de Estado não estar aqui connosco, imagino que no vídeo também consiga de alguma forma ter a percepção, mas poderemos fazer chegar por e-mail aquilo que também é o suporte documental desta audição, porque precisamente em julho, logo no seguimento do próprio incêndio, dizia ao Sr. Ministro que não foi, o Sr. Ministro da Administração Interna, que não foram detectadas nenhumas falhas no fogo em Canis de Santo Tirso. Ora, este era um inquérito que já estava morto à partida, ou seja, mesmo antes dele ter ocorrido, a sentença já tinha sido lida e, portanto, pese embora exista e frequentemente ouçamos que o Governo não tem qualquer tipo de ingerência naquela que é a atuação da IGAI, na verdade, muito espantamos-nos por estas palavras que na altura foram proferidas e que se veio a confirmar com o arquivamento do processo. E este arquivamento está em contraciclo, por um lado, com aquela que é uma sensibilidade crescente da sociedade civil relativamente à proteção dos animais e que, infelizmente, as políticas e os seus agentes nem sempre acompanham esta sensibilidade, pois já há muito existe o dever de prevenir os maus-tratos e combater os maus-tratos aos animais de companhia, em particular neste caso. Há, de facto, aqui muito a fazer naquilo que diz respeito ao socorro e à atuação das autoridades em matéria de proteção civil a animais, não apenas os de companhia, mas também os selvagens ou de pecuária, que frequentemente acabam por morrer quando existem grandes incêndios. Este é, de facto, um exemplo grasso. Santo Tirso tornou-se, de alguma forma, veio trazer uma visível realidade de crueldade para com os animais, não apenas na morte que ocorreu no incêndio, mas também uma situação de maus-tratos que já ocorria naquele local. E, portanto, é importante que não caia no esquecimento da nossa memória coletiva, porque quem lá esteve no local, quem assistiu pela televisão e quem depois teve contacto com esta realidade, não deixa de ser, de facto, chocante que animais que estão ao cuidado do ser humano tenham acabado por morrer carbonizados sem qualquer tipo de auxílio. E mais, quando olhamos para aquilo que tem sido a condução da investigação, e existe evidentemente neste momento uma queixa-crime a correr em tribunal que não se confunde com o relatório da IGAI e que o próprio PAN apresentou e da qual se constituiu como assistente, evidentemente que há contornos do processo que não são para aqui trazidos, mas, Sra. Secretária de Estado, parece-nos importante desde já referir que, tendo em conta que o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal, legislação que a Sra. Secretária de Estado certamente tão bem ou melhor do que nós conhecerá, estabelece e estatui que é crime, portanto, maltratar um animal de companhia ou sujeitá-lo a qualquer tipo de sofrimento injustificado, e estabelece também que este crime ocorre por ação ou por omissão e que a própria legislação atribui deveres especiais às autoridades de fazerem cessar qualquer crime que esteja a decorrer ou iminentemente, nomeadamente em situação de flagrante delito. É de facto para nós incompreensível que, tendo em conta aquilo que é hoje não apenas um dever moral
que temos perante as criaturas que connosco coabitam neste planeta e que ainda para mais estão na nossa responsabilidade, como também um dever legal de atuação que claramente não foi cumprido na Serra da Agrela. E, portanto, o PAN considera fundamental compreender o que é que falhou em Santo Tirso, que, de facto, por parte das autoridades não atuaram, por um lado, permitindo o acesso para que os animais fossem retirados, não atuaram, por outro lado, rompendo as próprias redes para que pudessem evacuar-se os animais, evitando que morressem carbonizados. E, portanto, haveria vários níveis de ação que podiam ter sido adotados. E mais ainda, existindo várias queixas de maus tratos a animais de companhia, também não se compreende como é que, perante aquela que foi a relutância das proprietárias em permitir que os animais fossem retirados, os próprios agentes não detiveram as arguidas que são neste momento a ser de alguma forma alvo deste processo de crime e que já tinham queixas de crime também a nível de antecedentes. Como é que não as detiveram de imediato, fazendo cessar aquele que estava a ser de forma gritante um crime contra animais de companhia que acabaram por morrer carbonizados e que poderia ter sido evitado? Porque eu recordo, Sra. Secretária de Estado, e eu acompanhei pessoalmente, a par da minha colega Bibiana Cunha, nesta noite os eventos, a minha colega Bibiana Cunha presencialmente no local, que curiosamente nunca foi chamada pela GAI para ser ouvida, pessoas das associações que lá estiveram também nunca foram chamados para ser ouvidos neste processo de inquérito e, portanto, é com muita estupefacção que, de facto, verificamos que não apenas o Estado falhou, como voltou a falhar na ausência de escrutínio e de inquirição de quem tinha conhecimento direto dos factos. E, de facto, um médico veterinário que não está no local, mas que atesta que os animais estão bem. E as autoridades aceitam como válida este parecer do médico veterinário que não estava sequer no local e não permitem que os animais sejam retirados. E, portanto, parece-nos que, efetivamente, há aqui muitas questões que têm que ser cabalmente esclarecidas, que este processo de inquérito, de facto, inquina, de alguma forma, de alguma condicionante, desde logo pelas declarações do Sr. Ministro, como, por outro lado, por uma ausência de escrutínio dos factos e da prova que foi valorada. E, aliás, as declarações, as conclusões do inquérito da IGAI são públicas e dizem que, efetivamente, não existia indícios da prática de qualquer infração disciplinar por parte dos guardas da GNR e dos agentes de proteção civil no incêndio da Serra da Agrela. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, aquilo que se pergunta é se não existe uma responsabilidade por parte dos agentes. Se calhar é porque na cadeia de comando não foi dada qualquer instrução para atuarem em sentido contrário. De quem é então a responsabilidade, Sra. Secretária de Estado? É política? Não há orientações que são dadas para atuar e cumprir aquilo que diz a legislação nestes casos concretos? A Sra. Secretária de Estado, se estivesse no local, e pergunto-lhe, face àquilo que é a realidade que conhecemos, e não está aqui hoje connosco, mas far-lhe chegar as fotografias dos animais que morreram carbonizados, acorrentados no local e que não tiveram sequer hipótese de fuga perante as chamas que deflagraram no local. Aquilo que se pergunta, Sra. Secretária de Estado, desde logo, é o que é que a Sra. Secretária de Estado lá faria se estivesse no local. Se teria, de facto, libertado os animais para permitir que tivessem sido socorridos ou se, de facto, permitiria que os agentes continuassem impávida e serenamente a aguardar e a salvaguardar que ninguém retirava os animais perante aquela circunstância absolutamente escabrosa que estava a decorrer. Depois, por outro lado, Sra. Secretária de Estado, o próprio relatório da IGAI desconsidera ou desvaloriza aquilo que possam ter sido também as próprias necrópsias. Foram ou não elas dadas a conhecer ao processo? Ou seja, houve de facto aqui uma valorização da prova, quer também da própria prova testemunhal e da prova, evidentemente, médica, da perícia médico-veterinária. De alguma forma também, e conforme pudemos ver até de um ponto de vista público na televisão, toda a prova acabou por ser posta em causa para o processo de crime, porque se permitiu o acesso de toda a gente ao local sem salvaguardar qualquer tipo de preservação da prova, mesmo em relação àquilo que pudesse ser os maus tratos que estavam a ser praticados anteriormente aos factos. Os próprios bombeiros que estavam no local já tinham pedido para os animais serem socorridos, nada disso é considerado e nada disso é valorado. E, portanto, que garantias é que a Sra. Secretária de Estado nos pode dar sobre a atuação destes agentes em casos semelhantes para que não volte a acontecer algo desta natureza e se confia, de facto, na capacidade de análise em situação de crise dos agentes envolvidos no processo, nomeadamente os agentes da autoridade que estão obrigados por lei, a par, evidentemente, um dever moral que todos nós temos, de resgatar animais que estejam em risco de vida e em risco de sofrerem sofrimentos e sofrimento claramente injustificado. São estas as primeiras questões que gostaríamos de ouvir da parte da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Dou então a palavra à Senhora Secretária de Estado, que volto a cumprimentar. A Senhora Secretária de Estado tem a palavra para uns primeiros esclarecimentos a esta apresentação, por um período não superior que eu lhe pedia que não fosse superior a 8 minutos. Eu depois sinalizarei se for esse o caso. Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhoras e senhores deputados que se encontram na sala. Hoje estamos aqui à distância. Eu pergunto, antes de mais, se me estão a ver e se me conseguem ouvir, porque aqui tenho indicação de que o som e a imagem poderão não estar a funcionar. Estamos a ouvir e a vê-la em perfeitas condições, Sra. Secretária de Estado. Ok. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a apresentação inicial por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Leal. Esta operação e estes acontecimentos foram efetivamente algo que nos deixou a todos consternados, preocupados, e é uma situação obviamente lamentável e que todos, sem dúvida, lamentamos. Nenhum português de bem consegue testemunhar a perda de vidas animais de uma forma passiva e sem se questionar e sem obviamente se preocupar. Contudo, eu frisava aqui que felizmente situações como aquela não são a regra e que muito se evoluiu nos últimos anos em matéria de proteção animal, seja nas operações de combate aos incêndios rurais, seja em outros cenários distintos em que esta dimensão tem sido tida e levada muito em conta, e estou a falar concretamente de operações de proteção e socorro. Aqueles acontecimentos de julho em Santo Tirso suscitaram obviamente no Ministério da Administração Interna, quer na pessoa do Sr. Ministro, quer na minha, a mais profunda consternação. Eu estive pessoalmente em contacto com a Sra. Deputada Viviana, que estava no local, e eu penso que na altura tudo se fez para que a situação pudesse ter sido diferente. A constatação do que efetivamente tinha acontecido, logo nas primeiras 24 horas, levaram por parte do Sr. Ministro da Administração Interna a um primeiro pedido de esclarecimentos por parte quer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quer por parte da Guarda Nacional Republicana, e os resultados que obtivemos nessa primeira análise, digamos assim, já eram reveladores de uma grande complexidade associada à gestão daquela ocorrência, mas apontavam também para aquilo que foi a observância dos princípios e dos normativos operacionais em vigor, quer na operação em geral, quer no que diz respeito à proteção animal em concreto. Ainda assim, o Sr. Ministro da Administração Interna, logo no dia 20 de julho, e eu recordo que o incêndio ficou dado como dominado pela segunda vez no dia 19, se não estou em erro, foi logo determinado a abertura de um processo de inquérito por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna. Este processo ficou concluído nos primeiros dias de setembro. Considerando aquilo que o relatório nos mostrou, as factualidades descritas no próprio documento, assim como a proposta que foi veiculada pela Sra. Inspetora-Geral e que apontava para aquilo que a Sra. Deputada já referiu, ou seja, para o facto de não terem sido identificados quaisquer indícios de infração disciplinar por parte dos operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ou por parte dos militares da GNR, efetivamente o processo foi arquivado. A Inspeção-Geral da Administração Interna atua conforme a sua lei orgânica, que lhe dá toda a autonomia, quer administrativa, quer técnica, para a condução destes processos de inquérito, mas eu recordava aqui que foram ouvidos os operacionais dos bombeiros, da GNR, da ANEX e de diferentes associações de proteção animal, inclusive, obviamente, aquelas que estiveram presentes no local. Eu gostaria de dizer que o arquivamento deste processo não determina o arquivamento da nossa atenção, nem sequer do nosso empenho nesta matéria. O Ministério da Administração Interna, quer através da GNR, quer através da própria ANEPS, tem procurado evoluir bastante naquilo que é o domínio da proteção animal. Temos vindo a adequar todos os nossos sistemas, os nossos instrumentos de atuação que já existem, tentando adaptar as capacidades e trabalhando sempre em grande parceria com os municípios, que são as entidades que estão na primeira linha de resposta e que têm também total autonomia para atuar neste campo, como em todos os outros, no que diz respeito à questão, sobretudo da proteção civil. Eu pegava também nas palavras da Sra. Deputada e dizia que realmente para este trabalho concorreu muito o disposto na Lei 69 de 2014, que altera o Código Penal e que de facto passa a considerar os maus-tratos e o abandono de animais de companhia como um crime público. Gostava de dar nota também que a própria Lei de Bases de Proteção Civil já consagra
como princípio e como objetivo fundamental o socorro a pessoas, mas também a outros seres vivos. E aqui, de acordo com o processo de subsidiariedade, que é um dos princípios mais importantes da Lei de Bases de Proteção Civil, isto implica que o nível nacional atua quando os patamares anteriores, por algum motivo, não puderam cumprir a sua missão. Só a título demonstrativo partilhava com os seus deputados e com o Sr. Presidente dados que nos parecem muito relevantes sobre a atuação da GNR em matéria de proteção animal, em que só nos anos de 2019 e 2020 foram recebidas mais de 8.400 denúncias relativamente a maus-tratos animais, foram lavrados mais de 12.000 autos de contraordenação, cobrindo situações como falhas de vacinação, faltas de registro dos animais e ainda faltas de condições de salubridade. E foram recuperados ainda 65 canídeos. Por outro lado, no que diz respeito à proteção civil, disposições muito concretas no que diz respeito à proteção animal constam já, quer do Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil, quer também dos diferentes planos distritais de emergência e, mais recentemente, num dos programas pioneiros que tivemos aqui, em concreto, no que diz respeito aos incêndios rurais, no programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, há variedíssimos aspectos deste programa onde são, digamos, identificados todos os procedimentos que devem ser tidos pelos populares, pelas forças das autoridades, no que diz respeito à proteção animal, quer na área da prevenção, quer na preparação, quer na resposta quando vamos evacuar ou quando algum incêndio efetivamente se aproxima de uma determinada localidade. Nós temos, ao nível da proteção civil, várias disposições nos diferentes planos, na própria Diretiva Operacional Nacional para os incêndios rurais, onde esta questão está também abordada. Ainda assim, nós estamos, obviamente, disponíveis, independentemente de todo o trabalho que consideramos que já tem sido feito e que apontam e que são a prova de que esta questão é efetivamente uma preocupação muito viva e muito presente naquilo que tem sido a nossa atuação, mas estamos disponíveis para melhorar, porque é óbvio que há sempre uma janela de oportunidade, há sempre um caminho de melhoria que nós podemos percorrer, podemos reforçar todas estas disposições ao nível dos planos de emergência, podemos detalhar ainda mais todos aqueles que são os normativos no âmbito da resposta operacional. Agora, aquilo que achamos é que nós não podemos de todo confundir aquilo que foi um episódio lamentável e que nos entristeceu a todos relativamente aos acontecimentos de Santo Tirso, com aquilo que é a prática e a regra de atuação das forças de socorro que se têm pautado por uma permanente observância destas questões, com uma preocupação permanente sobre a questão da proteção animal e, portanto, há que distinguir efetivamente as duas situações. Estamos, por isso, disponíveis para continuar a trabalhar, para continuar a melhorar o nosso planeamento, os nossos instrumentos de resposta, para garantir que este percurso se faz com a máxima integração e com a máxima observância possível daquilo que é, obviamente, os princípios da proteção animal. E para já ficávamos por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então passar aos pedidos de esclarecimento dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Oliveira, 6 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Francisco Oliveira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, desde já saúde, e senhoras e senhores deputados. Relativamente ao inquérito e fazendo uma leitura extensiva do referido inquérito, não me parece que as declarações feitas pela senhora deputada Inês Sousa Real possam caber e possam ter aqui qualquer cabimento. Na verdade, a análise exata deste inquérito revela exatamente o contrário. Revela exatamente que as forças de segurança, neste caso da GNR, fizeram até mais do que aquilo que lhes estaria acometido a fazer. E isto porque no próprio inquérito vem definido que uma senhora de nome Cabo Ferreira, se não estou enganado, se deslocou ao local e se deslocou ao local mesmo contra instruções dos bombeiros, dizendo que estávamos em fase de situação de perigo, porque efetivamente estava a decorrer um incêndio. Relembro também que o incêndio teve dois reacendimentos, por assim dizer. Um primeiro, que aconteceu, em que nada se verificou e que efetivamente passou incólume quer o primeiro canil, quer o segundo canil, e que mais tarde, já no dia seguinte, houve um reacendimento e que foi nesse reacendimento que de facto vieram a falecer estes animais. Quero também aqui deixar, sem dúvida alguma, quer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal, de facto,
lamentar este terrível incidente e a morte de 73 animais e não de 100, como vem referido, mas 73 ou 100 são sempre mortos e, portanto, é indiferente. De qualquer das maneiras, é inconveniente verificar que a atuação, quer da Proteção Civil, que desde logo deu conhecimento ao Sr. Veterinário, que se recusou a ir ao local, que esteve em contacto também com a Sra. Agente da GNR, que efetivamente entrou no local e que tentou resgatar alguns cães, não no sentido de resgatar, mas de os retirar de algumas correntes, de lhes dar água e de tentar efetivamente minimizar o sofrimento que já havia ocorrido. Efetivamente as mortes ocorreram após a vinda da senhora agente. E, portanto, há aqui, de facto, uma ideia que me parece um bocadinho exagerada por parte da senhora deputada, se me permite dizê-lo, de que parece que a GNR limitou a entrada das pessoas para socorrerem os animais. Parece que foi exatamente o contrário. O que aconteceu foi que, comunicado ao senhor veterinário, o mesmo disse: não há problema, não há animais mortos, se houver um ou dois, e aqueles que estão como estão, amanhã serão retirados ordeiramente. E, portanto, é esta a informação e a comunicação que é transmitida. E é nesse sentido que a Guarda Ferreira, efetivamente, avança e procede nesse sentido. Recebendo mesmo instruções, no próprio inquérito a que se refere, recebendo instruções de que nem deve tomar uma iniciativa coerciva relativamente aos populares que a determinada altura estiveram perto dos referidos canis. Acontece mesmo o seguinte: acontece que em 2018 houve um processo de crime que foi arquivado porque o senhor veterinário deu indicação de que não havia maus tratos. E, efetivamente, mesmo posteriormente, chegou a fazer declarações nesse sentido. E, portanto, nessa perspectiva, e dizendo que estava articulado com as proprietárias dos referidos canis, que tudo se passaria em condições, os animais já teria acontecido o incidente infeliz, e, portanto, no dia seguinte seriam tomadas as providências necessárias. Eu relembro a senhora deputada e aquilo que vem no relatório, que várias associações animais estiveram presentes no local. E estiveram presentes no local e foram elas que referiram mesmo que a atuação dos populares veio dificultar, efetivamente, por assim dizer, a recolha dos animais e a forma como os mesmos foram recolhidos. Mas a fúria dos próprios populares não foi só contra as proprietárias, mas sim contra a GNR e contra outras entidades. E, portanto, parece-me que, mais do que tentar resolver a situação que já por si era catastrófica, o que se fez foi, pura e simplesmente, tomar nos seus próprios braços aquilo que deveria ser feito de forma correta e de forma mais ou menos linear. Ou seja, a senhora da DGAV vem dar instruções também de que os animais fossem identificados para que depois pudessem ser transferidos para os abrigos em causa. Estiveram presentes veterinários de associações animais que efetivamente verificaram a situação. Estiveram presentes pessoas do IRA e de várias associações que eu aqui não irei mencionar porque são variedíssimas. E, de facto, dá a ideia que realmente as forças de segurança estariam a impedir e que seriam elas que basicamente estariam a fazer um cerco e os animais, perdoe-se o termo, é muito forte, e estariam lá dentro, efetivamente, a serem consumidos pelo fogo. Não é verdade. Não é verdade. O que aconteceu... Não, o que aconteceu foi que os animais já estavam, infelizmente, mortos e que era necessário retirá-los com algum cuidado. E aconteceu mesmo que, perante o perigo que estava em causa, porque os senhores bombeiros deram indicação às forças da GNR para não irem ao local, foi a senhora Cabo Ferreira que insistiu em ir ao local, mesmo no carro dos bombeiros, para tentar resolver a situação. E, portanto, parece-me que estar a dramatizar algo que já é profundamente dramático e estar a arranjar aqui um responsável, um bode expiatório, para uma situação que efetivamente é dramática, parece-me um bocadinho exagerado. E, nesse sentido, basta ler o relatório, basta verificar as indicações dos membros das associações de animais que disseram que foram os próprios populares que dificultaram a forma... Conclua, Sr. Deputado. Concluo já, dizendo que realmente me parece que se dá a volta aqui
portanto, ao relatório, e o relatório, efetivamente, vem dizer que não há responsabilidade e ela está devidamente documentada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Relativamente a esta audição por requerimento do PAN, por parte do PSD, há aqui duas questões que têm de facto que ser separadas e não podem ser sequer confundidas. Por um lado, aquilo que aconteceu, a tragédia, que acabou, fruto desta tragédia, conduzir à morte de 73 animais, o que não deve repetir-se. Até porque a proteção e o bem-estar animal é naturalmente um imperativo de todos e tanto assim é que hoje já nos planos de evacuação e de socorro já está previsto naturalmente e bem o socorro de pessoas e animais. O que, evidentemente, fruto até de grandes incêndios que o país foi conhecendo noutras latitudes, que não esta, acabou por se verificar a necessidade de haver um enfoque especial para a questão dos animais. Dito isto, e deixando este lamento claro daquilo que aconteceu em Santo Tirso, há aqui outra dimensão do problema. E a dimensão do problema é aquilo que o PAN quer que seja e aquilo que realmente é. E são duas realidades que não se conjugam e que são, aliás, completamente diferentes. O PAN preparou aqui um grande foco, quase festival mediático à volta desta questão e tentou criar uma narrativa. E quando percebe que a narrativa que criou e que empolou e que até, acredito que de boa fé, provavelmente acabou por ser causa de grande parte desta tragédia, nomeadamente ao incentivar a ida dos populares que vieram alterar em muito aquela que foi o plano, o plano da proteção e socorro que estava para aquela operação de socorro, e isso do teatro de operações acaba por ter implicações nesta situação. E também, talvez, ao se fomentar que se cria abrigos em quaisquer condições, sob pena de sermos amigos dos animais, quando muitas vezes, ao fazer isto, com toda a boa fé que nós acreditamos que exista, na verdade estamos a fomentar outro tipo de maltrato aos animais, um maltrato caridoso, mas não deixa de o ser, e isto temos que deixar bem claro, que é preciso obedecer às regras, aquelas que são as da DGAV, que são das autoridades de saúde e sanitárias, para que os animais sejam bem tratados e não só por boas intenções. Até porque deste relatório, que nós, aliás, temos alguma dificuldade de compreender esta audição hoje, neste relatório, ao contrário do que afirmou a Sra. Deputada, foi exaustivamente ouvido, parece-nos claro, basta atentarmos que, consta do próprio relatório, que só testemunhas foram 28 testemunhas. Não pode dizer-se que não foram ouvidas as partes, quando ouvimos que foram ouvidas pelas entidades 28 testemunhas, entre as quais as associações animal variedíssimas, e portanto estão aqui várias, não as vou ler porque constam do relatório, que aliás é público. Tal como da cronologia dos factos, que também consta do relatório, e sobre os 3 dias, e até bastante exaustiva quanto a todos os pontos, o que se denota é que, de facto, houve aqui uma preocupação com estes animais. E quero deixar aqui depois algumas questões à Sra. Secretária de Estado, que aliás esteve e teve responsabilidades diretas na proteção civil antes de estar em funções governamentais, nomeadamente se este correr em massa de população bem intencionada, obviamente, mas que, como diz o relatório, furaram a barreira de proteção, forçaram a entrada no canil, no abrigo, agrediram agentes, vandalizaram a propriedade privada, quer as viaturas da GNR, inclusive a partir da quebra de um vidro. Tudo isto consta do relatório, portanto não são factos que nós estamos a trazer aqui, é aquilo que consta. Se toda esta emoção que acabou por violar as regras daquilo que são os teatros de operações e que tem que haver um plano, naturalmente, realizado para a proteção e socorro, quer de pessoas, de bens e de animais, portanto, todos eles sendo usados da forma que é planeada, se veio ou não causar perturbação naquele que foi o eficiente combate e a salvação destes animais até em primeira instância. Depois, também, se
este entrar de pessoas que acabaram por ser instadas para o fazer, nomeadamente através da comunicação social, todos assistimos àquilo que ia passando na comunicação social, se veio ou não fazer com que se perdesse o rastro de alguns destes animais, com que não se saiba o destino que eles tiveram, com que os CDOs, que são os Centros de Recolha Oficial e as autoridades veterinárias tenham perdido o rastro de alguns destes animais, os vivos ainda, naturalmente, que notoriamente estavam maltratados e todos os relatórios são claros quanto a isso. A descrição, aliás, é quase arrepiante do estado em que aqueles animais se encontravam. Se veio ou não com isto, se calhar pôr-se em causa o próprio bem-estar animal em situações muito complexas, sim. Finalmente, há aqui uma questão, Sra. Secretária de Estado, que gostava que comentasse, porque quanto à atuação das forças de segurança, parece-me claramente, quer da Proteção Civil, quer da GNR, que fizeram aquilo que estava ao seu alcance naquelas circunstâncias difíceis, e gostava que comentasse se assim foi ou não daquilo que nós lemos do relatório. E, finalmente, outra questão quanto ao veterinário municipal, que vi aqui uma grande nota de indignação. O veterinário municipal não ter estado presencialmente, permita-me aquela que possa ser a comparação, que não seja de rigor, mas não poderíamos comparar isto àquela que hoje é a telemedicina, tantos médicos que dão diagnósticos, que veem os doentes, que os seguem à distância, e é por estar à distância que não se atua, que não se dá decisões, ou estamos aqui a confundir realidades que não podem ser confundidas. E permita-me também, estamos a tentar ou não deitar poeira para os olhos dos portugueses ao tentar fazer populismo sobre situações demasiado sérias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que nos acompanha por Skype, do Bloco de Esquerda, e a quem eu começo por cumprimentar. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também começar por agradecer as informações disponibilizadas por parte da Sra. Secretária de Estado e também o relatório que nos foi remetido, embora o compromisso tivesse ficado por parte do Sr. Ministro de o enviar assim que ele fosse homologado, ele finalmente chegou a esta Assembleia da República para que pudéssemos analisá-lo. Da análise que é feita ao relatório, conseguimos perceber que esta é uma questão bastante anterior ao incêndio, e para quem ainda não o soubesse, fica bem explícito naquilo que vem ali descrito. Como tem sido referido e discutido, aliás, também nas audições que foram tidas em finais de julho do ano passado, um dos graves problemas advém, de facto, quer do não cumprimento de uma ordem do Ministério da Agricultura, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, para encerramento daquele espaço ilegal, quer depois do não acompanhamento por parte da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária do seguimento dessa ordem que teria dado. O que é verdade é que a DGAV e as autoridades de saúde também têm que cumprir com as regras que são de cumprimento de todos e de todas, e aqui está um problema concreto em que não existiu o cumprimento de diversas ordens e não existiu também o seguimento delas mesmas. Esta ordem de encerramento nem procedeu, nem foi verificada. Também existe, e é levantado no relatório, a questão da ausência do médico veterinário municipal. E esta ausência não se verifica só numa perspectiva de teletrabalho, sendo que teletrabalho normalmente não é em momentos de catástrofe. Se existem entidades responsáveis por garantir todas as diligências quando estamos numa situação de catástrofe, no caso da saúde e bem-estar animal, o médico veterinário municipal, enquanto representante quer do município, quer da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, é esta pessoa. E a sua ausência no momento do incêndio e dos reacendimentos
é, no nosso entender, problemática, tal como é problemática e são problemáticas as declarações que foi tendo no âmbito, por exemplo, da queixa que depois foi arquivada. E não temos dúvidas que foi devido às pronúncias que o médico veterinário municipal teve relativamente a esta questão, sendo que já a DGAV tinha, e relembro, instado ao encerramento daquele espaço. Mais uma vez, o médico veterinário municipal não cumpriu com as responsabilidades que lhe são conferidas por lei, quer a nível nacional, quer a nível municipal. E estas conclusões parecem-me de importância para se dar seguimento. Como aqui também foi referido, existe neste momento uma queixa-crime e este relatório parece-me que poderá apoiar esse processo no âmbito da própria queixa, no sentido de se perceber que existiu também já um inquérito feito por uma entidade estatal que retira algumas conclusões relativamente não só ao que se passou naquele momento, mas também a atuações anteriores. Existe também uma questão que lá é levantada e eu gostava de questionar a senhora Secretária de Estado relativamente a isso, que tem a ver com os planos municipais de emergência, onde se refere que não está vertida esta questão no plano municipal de emergência da Câmara Municipal de Santo Tirso e isso pode ser, com certeza será, uma dificuldade acrescida no âmbito do combate ao incêndio que ocorreu, da atuação da própria Proteção Civil. E neste sentido gostávamos de compreender como é que isto é possível e se, entretanto, saiu alguma diretriz para que exista esse plasmar da questão do bem-estar animal, do realojamento quando necessário e dos cuidados de saúde animal no plano municipal de emergência. Uma outra questão também que é levantada, ou antes que é transmitida, é que deste relatório será dado a conhecer ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Modernização Administrativa. À Ministra da Agricultura ainda não tivemos a hipótese de questionar, mas à Ministra da Modernização Administrativa fizemos a questão relativamente a este relatório e qual é que seria o seguimento que daria. Aquilo que nos foi informado é que foi solicitada pronúncia à Câmara Municipal de Santo Tirso sobre o inquérito. Aquilo que nós perguntamos aqui é se esse procedimento não fez parte já do próprio inquérito que foi instaurado pela IGAI, porque aquilo que está no inquérito parece-nos que sim, e que houve pronúncia por parte do município relativamente a todas as questões que ali estão explanadas, e que este pedido de pronúncia por parte da Ministra da Modernização parece ser uma repetição e até um atrasar de iniciativas que possam levar a uma alteração do entendimento municipal de Santo Tirso relativamente a este. E termino, Sr. Presidente, dizendo que esta situação tem que servir, quanto mais não seja, para que ela não volte a ocorrer. Não volta a ocorrer com espaços deste género, de animais errantes, espaços que não estão à guarda das entidades públicas, que são espaços... O Sr. Deputado tem mesmo que concluir. Terminar, mas também para espaços como espaços de produção animal, como por exemplo foi na altura dos fogos de Pedrógão, que também têm que servir como lição... Obrigado, Sra. Deputada. ...mais diligente. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos. Ainda não tinha tido a possibilidade de estar aqui presencialmente, embora tenha seguido a reunião da primeira comissão à distância.
Mas eu creio que a questão que aqui está colocada, ela está de certa forma desfocada daquilo que devia ser neste momento a preocupação essencial. Ou seja, compulsando aquilo que foi publicitado na altura, porque esta questão de facto foi uma questão que foi foi justamente mediatizada, porque é uma questão muito relevante e muito chocante, e com aquilo que foram as diligências efetuadas pela Inspeção-Geral da Administração Interna e consta do seu relatório, quer-nos parecer que é errado incidir a questão sobre a atuação, em concreto, da Guarda Nacional Republicana, porque se há efetivamente responsabilidades a apurar nesta matéria, não será certamente a atuação da Guarda Nacional Republicana, pelo menos pelos factos que nos são relatados, constam deste relatório e que não nos parece que tenham sido, enfim, cabalmente desmentidos, seja por quem for. De facto, as questões que aqui importa colocar é como é que é possível que exista um canil naquelas condições. E aí aquilo que está aqui relatado é a sua ilegalidade, as suas deficientes condições, a forma como descuidada como os animais são mantidos naquela instalação. E, portanto, isso sim é objeto de preocupação. E, infelizmente, a nossa preocupação hoje já não pode reparar o mal que foi causado àqueles animais que pereceram neste incêndio, mas importa notar que situações como esta não devem simplesmente existir. E, portanto, eu creio que a primeira responsabilidade relativamente a este infeliz acontecimento é de facto, haver possibilidade de existirem canis nestas condições em situação de ilegalidade e que se mantenham. E espero que não haja canis destes por esse país fora. Depois aqui, de facto, porventura, numa situação de incêndio grave, justificar-se-ia que, designadamente no âmbito municipal, da proteção civil municipal, deveria haver o conhecimento desta situação e para que pudessem ser tomadas medidas atempadamente, em conjugação, obviamente, com os proprietários, para salvaguardar a vida dos animais e tomar medidas que os permitissem salvar. E das evidências que aqui vêm, de facto, a atitude da parte da proprietária, que é aqui referida, aí ela parece-nos que é, em alguns aspectos, censurável, pelo menos pelos elementos que nos são dados a conhecer. Aquilo que vemos da atuação da GNR é que, vamos ver, estamos numa situação em que se refere aqui a existência, como é natural, uma situação de incêndio, que haja desorientação, que haja pânico, que haja indignação, que haja tudo isso, não é? Simplesmente esse estado de espírito não contribui para as melhores atitudes e, portanto, aquilo que aqui se refere é que, de facto, houve da parte das populares atitudes que não são as mais sensatas. Eu creio que também, assim como não é justo estar aqui a anatomizar a GNR e a procurar culpar a GNR, também creio e fazer da GNR o bode expiatório disto, também creio que não é justo culpar os populares, porque alguns deles, embora possam não ter atuado da melhor forma, creio que não o terão feito também com más intenções, tê-lo feito com base numa situação de pânico, de indignação, tudo isso. E creio que temos que compreender isso, ou seja, temos que compreender a indignação de populares perante uma situação que é perfeitamente chocante, mas também não podemos culpar a GNR pelos dados, Sr. Presidente, não sei, quando houver condições... Eu peço que deixem, o Sr. Deputado António Filipe está no uso da palavra, que evitem o diálogo, que terão tempo para se pronunciar nas vossas... Muito obrigado. Quando eu vos der a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, eu creio que não me identifico com a ideia de que quem teve a culpa disto tudo foi a GNR e que a GNR deve ser inquirida. Eu creio que foi inquirida pela IGAI e aquilo que resulta da IGAI é que, naquelas circunstâncias, a atitude que a GNR teve não foi censurável. Eu creio que devemos, obviamente, registar isso. Censurável era existir aquele canil, eventualmente censuráveis não terem sido tomadas medidas atempadas que pudessem evitar isso. Agora, creio que não é sacável essa responsabilidade às forças de segurança que fizeram aquilo que era possível terem feito naquela circunstância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Passamos agora de novo ao Partido das Pessoas, Animais e Natureza. A senhora deputada Bebiana Cunha, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento, e tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo desde já, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimentar a senhora Secretária de Estado. Bem, depois destas intervenções e de facto, depois de ouvir muito do que aqui nesta Comissão já foi dito, numa visão completamente unilateral dos factos, procurando no fundo, fazer uma nova história sobre aquilo que efetivamente aconteceu nos incêndios em Santo Tirso. Eu gostaria de reiterar aquilo que a senhora deputada Inês Sousa Real já aqui disse hoje. Nós estamos perante a decisão de arquivamento de um processo de inquérito pedido pelo Ministério da Administração Interna, na sequência dos incêndios de julho em Santo Tirso, mas este pedido de inquérito partiu mal logo desde o início, porque nesta casa, em julho, ainda sem inquérito feito pela IGAI, já o Sr. Ministro da Administração Interna, ele nos dizia claramente que não haveria quaisquer responsabilidades dos agentes do seu Ministério neste processo. Portanto, quando partimos assim, evidentemente que as conclusões não nos podem espantar, mas mesmo assim espantaram-nos. Espantaram-nos porque este relatório traz de facto uma visão unilateral que procurou simplesmente limpar a imagem do Ministério da Administração Interna, um relatório que até aceitamos que diga que os militares que estavam no terreno fizeram o que estava ao seu alcance, mas então que nos diga onde é que falhou. Onde é que falhou? Foram as cadeias de comando? Foi a tutela? Foi a senhora Secretária de Estado? Foi o Sr. Ministro da Administração Interna? Foram então os decisores políticos que falharam neste processo? Nós o que queremos saber, senhora Secretária de Estado, é efetivamente quem é que vai, por parte do Ministério da Administração Interna, quem é que vai assumir as responsabilidades existentes naquilo que efetivamente aconteceu nos incêndios em Santo Tirso. Depois aqui, ouvindo as intervenções das senhoras e senhores deputados que me precederam, eu de facto fico bastante apreensiva com a forma como ou se faz uma espécie de whataboutismo, porque de facto nós estamos a falar de um caso concreto que aconteceu no nosso país, que causou a consternação, que mobilizou uma quantidade imensa de pessoas na perspectiva de poderem ajudar, de poderem prestar o devido auxílio a estes animais. Pessoas que passaram lá uma noite inteira a tentar, de facto, que lhes garantissem o acesso, que fosse montado um plano de acesso aos animais, de socorro. Eu própria tive a oportunidade de ver estes animais a sucumbir porque o auxílio não lhes foi prestado e, portanto, não aceito que seja aqui dito que foi feito muito mais do que poderia ser feito, que foi feito tudo o que estava ao seu alcance e que as responsabilidades de todos não sejam assumidas e que ainda se tente branquear esta questão e sem prejuízo de querer resolver estruturalmente os problemas, porque nós também queremos, evidentemente. Aliás, temos apresentado uma série de propostas ao nível da melhoria da proteção animal em Portugal nesse sentido, mas que se venha aqui fazer uma espécie de whataboutismo e falar de outras questões, de facto não podemos deixar passar isso em branco sem pôr o foco no problema que aqui nos trouxe. E o problema prende-se com o arquivamento deste inquérito e de que forma este inquérito, que está validado pelo Ministério da Administração Interna, vai então ter peso, obviamente, naquilo que é o processo que está a correr na Justiça e que respeitamos e para o qual fizemos a nossa parte em termos das denúncias que tínhamos a apresentar. Evidentemente, seria muito pertinente que este inquérito pudesse ser tornado, dado o devido conhecimento público a quem lá esteve, porque, de facto, quem lá esteve e lê este inquérito percebe claramente que estes factos aqui elencados pautam pela carência de uma outra visão das coisas e que, de facto, acima de tudo, não se assumem aqui responsabilidades. Portanto, depois a senhora deputada
do PSD, que também vem aqui acusar o PAN de que mobilizou as pessoas para o local, que prejudicou a atuação das autoridades, que, portanto, a responsabilidade, afinal, não é de quem tem as competências na matéria, é porque, efetivamente, mobilizamos as pessoas para socorrerem os animais. Eu recordo que durante a noite toda que lá estive e no dia seguinte foi apelado por diversas vezes, seja à Câmara Municipal, seja às autoridades que estavam na matéria, e inclusivamente à Sra. Secretária de Estado, como referiu, que estivemos em contacto até determinada hora da noite, e sabe bem que o que referi foi que, efetivamente, apesar dos nossos apelos para ser prestado o devido auxílio aos animais e permitirem montar-se rapidamente um plano com todas as associações presentes, com os médicos veterinários presentes, com uma rede que permitisse socorrer os animais e impedir a morte dos mesmos, isto não aconteceu. Portanto, foi um relegar e um deixar estes animais estar em contínuo sofrimento, a inalar o fumo, a queimar as patas, a tentar fugir. Há fotografias disto tudo e como a senhora deputada Inês Sousa Real já referiu, nós faremos chegar essas fotografias, inclusivamente aos seus deputados, se tiverem dúvidas efetivamente do que lá se passou. E, portanto, não podemos aceitar que aqui se tente fazer uma espécie de branquear ou de tentar não assumir quaisquer responsabilidades, e o que nós queremos saber por parte da senhora Secretária de Estado é efetivamente que responsabilidades por parte do Ministério da Administração Interna vão ser assumidas neste processo e também perceber que diretrizes é que foram emitidas na sequência deste acontecimento para garantirmos que há aqui uma aprendizagem feita com este processo e que casos destes não se voltam a repetir, mas que as responsabilidades são assumidas e que a culpa não morre solteira, como efetivamente tem acontecido noutros processos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra nesta primeira ronda. Vou passar a palavra então à Sra. Secretária de Estado para dar os esclarecimentos que foram solicitados por um período máximo de 30 minutos. Eu penso que chega em sogra esse tempo. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por todas as intervenções que foram feitas nesta ronda. Eu vou tentar responder em conjunto, porque elas, no fundo, acabam por se tocar muito todas umas nas outras e tentar ir daqui ao encontro daquilo que foi dito. Nós temos que distinguir aqui, de facto, duas questões completamente distintas. E eu penso que esta audição de hoje se centra naquilo que foi o resultado do inquérito conduzido pela Inspeção-Geral da Administração Interna. E não podemos mesmo estar a deixar aqui implícito que houve algum tipo de tentativa de branqueamento ou de limpeza do nome ou das instituições que atuam sob a esfera do Ministério da Administração Interna, porque isso não tem qualquer fundamento e não corresponde minimamente à verdade. Os inquéritos da IGAI são feitos com a máxima transparência, independência e autonomia técnica. E, portanto, o resultado que nós temos neste inquérito, que pode não ser aquele que agrada a todos, é um resultado que nós temos que respeitar. E, portanto, neste momento não consideramos haver aqui algum tipo de responsabilidade que tenha que ser assumida ou que esteja por assumir. Posto isto, no que diz respeito a esta operação em concreto, há aqui dois momentos ou duas questões, duas ordens de razão. Há tudo aquilo que aconteceu a montante e que tem a ver com as condições em que estes abrigos funcionavam, tem a ver com os processos que já tinham sido levantados, tem a ver com aquilo que foi a atuação da autarquia relativamente às autoridades veterinárias relativamente a este aspecto e que já foram subejamente descalculizados. Inclusive o Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso foi ouvido neste inquérito, ele próprio já tomou uma série de diligências, tanto quanto sei, o próprio veterinário municipal acabou por ser suspenso, confesso que não sei se a situação se mantém ou não. Foram ouvidos no inquérito não só o Sr. Presidente, como também a responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, o próprio veterinário e ainda o vereador com o pluro da Proteção Civil. E, portanto, todas as diferentes dimensões associadas a esta questão constam e fazem parte daquilo que foi o resultado ou daquilo que é o resultado deste inquérito. E, portanto, posto de lado, passado esta questão do que está a montante e que é um fator absolutamente transversal, é algo que é permanente e que temos todos, obviamente, que ir trabalhando. As autarquias têm aqui, efetivamente, um papel
fundamental nesta questão, são autónomos, têm a maior largura de banda em termos de autonomia para atuar na área da proteção civil e também nesta questão do apoio veterinário. E depois temos aquilo que foi a operação em concreto. E a operação em concreto foi uma operação de enorme complexidade. E não tem que haver aqui culpados, perdoem-me, não tem que haver culpados. Este incêndio teve uma primeira fase em que ficou dominado e em que os canis não foram afetados, ou os 2 abrigos, nenhum deles foi afetado. Há um segundo momento do incêndio e eu penso que não faz sentido estarmos aqui novamente a escalpelizar toda esta informação. E é nesse segundo momento que há de facto uma afetação dos canis. Todos os vários pontos deste relatório apontam, como também foi frisado por alguns deputados, por aquilo que foi a atuação profissional, permanentemente atenta e em muitos momentos até abnegada dos responsáveis das forças de segurança que estiveram no local. Há um momento deste incêndio de enorme complexidade em que estes abrigos terão efetivamente sido afetados. A partir do momento em que há conhecimento do posto de comando desta situação, as diligências foram feitas, a Guarda Nacional Republicana tentou garantir a segurança do espaço. Há ali um momento efetivamente mais emotivo, já numa fase posterior ao domínio do incêndio, em que os populares tentam entrar, tentam ajudar e gera-se efetivamente uma situação caótica. A GNR tentou, com bom senso e em respeito por aquilo que são as regras do direito democrático, garantir o mínimo de ordem, mas efetivamente houve ali um momento de retirada dos animais que eu penso que não terá correspondido àquilo que é o desejável. E, portanto, as forças de socorro aqui tentaram e cumpriram com aquilo que é a sua missão. Infelizmente, houve estes danos a registar. Estas situações, como eu disse na minha intervenção inicial, felizmente não acontecem todos os dias. A senhora deputada Inês Sousa Real questionou, embora isto seja um exercício de retórica, eu diria se calhar pouco propositado para esta questão, mas eu não resisto a responder. O que é que eu faria se lá estivesse? Eu estive efetivamente em vários postos de comando e sei a complexidade e o difícil que é gerir este tipo de situações. O que é um facto é que nós temos incêndios, centenas, milhares de incêndios todos os anos e estas situações não se verificam e muitas delas têm afetado e têm incluído nestas operações resgate e proteção animal. Não são notícia porque correm bem. Eu própria, em 2018, assumi o combate, o comando de uma operação muito complexa na Serra de Monchique, onde conseguimos, com todas as entidades envolvidas, inclusive o veterinário municipal na altura, a própria Câmara Municipal, GNR, Proteção Civil, bombeiros, conseguimos proteger e evacuar os linces que estavam na Serra de Monchique e foi com muita felicidade que recebi a notícia há uns dias que estão a nascer novas crias dos linces, penso que são naquela região. E, portanto, estas situações nós não podemos confundir a árvore com a floresta e agora achar que sempre que há algum tipo de operação as forças atuam mal ou que os animais não são protegidos ou que não têm a devida salvaguarda, porque isto efetivamente não corresponde à realidade. Eu volto a frisar que nós estamos completamente disponíveis para ir melhorar ainda mais os procedimentos que existem, melhorar as disposições que constam nos planos municipais, nos planos distritais e nos Plano Nacional de Emergência. A Diretiva Operacional Nacional para o Combate aos Incêndios já contempla esta questão e portanto, eu acho que temos que ter, sobretudo aqui, algum bom senso e temos que ser justos naquilo que são as críticas que fazemos à atuação das forças, que têm dado tudo e o máximo que têm para garantir o cumprimento destas determinações e, felizmente, eu diria que na esmagadora maioria dos casos as coisas correm efetivamente bem. Esta foi uma operação de enorme complexidade. Eu recordo que houve momentos desta operação em que foi necessário destacar forças para diferentes pontos deste perímetro. Houve locais que tiveram que ser evacuados, houve vários pontos críticos a proteger e, portanto, nós não podemos de todo, se queremos ser de facto honestos e justos, dizer que houve aqui uma má atuação ou uma atuação expressa por parte da GNR no sentido, ou de outros agentes que estiveram no local, de não garantir a proteção necessária àqueles abrigos e àqueles animais. Faz parte da doutrina da proteção civil aquilo que se chama o processo de lições aprendidas e isto faz-se para qualquer ocorrência e esta terá sido também objeto desse processo
Como eu disse no início e volto a frisar, nós estamos disponíveis para continuar sempre a melhorar o nosso planeamento, a incorporar esta e outras questões onde se venha a identificar uma janela de oportunidade, uma janela de crescimento e uma janela de melhoria. Agora, refutamos de facto críticas no sentido de que não houve uma correta atuação por parte das forças que estiveram naquele local. O relatório, é claro, foi feito com isenção, foi feito com imparcialidade, foi feito com independência e com autonomia técnica. Não houve qualquer tentativa de branqueamento nem de balizamento daquilo que consta deste relatório e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento, penso eu, é continuar o nosso trabalho, continuar a melhorar, em parceria com as diferentes entidades que trabalham neste setor, que têm muito conhecimento e muito know-how e que podem, obviamente, ajudar na melhoria destes instrumentos. E nesta fase, para já, Sr. Presidente, acho que ficava por aqui. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Senhores deputados, temos a possibilidade de fazer uma segunda ronda. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Pergunto se mais algum senhor deputado se deseja inscrever. O Sr. Deputado Francisco Oliveira também. Então, assim será. Começando por dar a palavra, então, à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, 2 minutos. Depois darei ao senhor deputado Francisco Oliveira e depois, por último, devolverei a palavra à Sra. Secretária de Estado para prestar os esclarecimentos suplementares que lhe forem colocados. Sra. Deputada Inês de Sousa Real tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Secretária de Estado, eu agradeço evidentemente os esclarecimentos que nos prestou. Sei que não estamos perante uma matéria fácil, ainda para mais quando mexe evidentemente com aquilo que possam ser diferentes sensibilidades, mas também responsabilidades. E aquilo que a Sra. Deputada de Estado, a Sra. Secretária de Estado não referiu de forma concreta é o que aconteceu entre o primeiro incêndio que deflagrou na Serra da Agrela e o reacendimento que levou a que os animais, e o período que mediou estes dois factos, o que aconteceu para que os animais não tivessem sido evacuados quando existia e tinha sido assinalado e dado o alerta que os animais corriam perigo e que tinham que ser evacuados do espaço. É que, Sra. Secretária de Estado, eu recordo que existiam imagens, inclusivamente a serem transmitidas em direto até nas televisões, em que era evidente e manifesto o estado em que os animais se encontravam e que careciam de auxílio, e por isso repito, que orientações é que foram dadas na cadeia de comando para que os animais fossem ou não retirados. É porque, efetivamente, das duas uma, ou estamos perante uma conduta individual dos agentes que não tiveram a sensibilidade para perceber que os animais tinham que ser retirados do local, ou então estamos perante uma ordem manifestamente contrária àquilo que diz a legislação, e já aqui abordámos a vasta legislação e a própria Sra. Secretária de Estado assumiu que o próprio plano convoca para que os animais sejam de facto socorridos. Eu recordo que houve outros exemplos de incêndios, nomeadamente em Loures, de um abrigo que acolhia animais também de companhia, em que, quando deflagrou o incêndio, as autoridades e a associação, perante a impossibilidade de resgatarem atempadamente todos os animais, abriram as portas e permitiram que os animais fugissem por si só. Neste abrigo, Sra. Secretária de Estado, havia animais acorrentados, animais enjaulados, que não tiveram qualquer possibilidade de fuga e que morreram carbonizados. E, portanto, houve claramente uma omissão das autoridades. E nós não tomamos a árvore pela floresta, muito pelo contrário. E precisamente porque não o fazemos e porque sabemos que há homens e mulheres que integram as nossas forças policiais, o Corpo de Proteção, o Corpo de Bombeiros, que atuam de forma digníssima a sua profissão e que jamais fariam o mesmo se estivessem naquelas circunstâncias, precisamos de saber, Sra. Secretária de Estado, que orientações foram ou não dadas naquela noite para que os animais fossem retirados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para fazer aqui uma breve referência e àquilo que, mais uma vez, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real referiu, é que, na verdade, o primeiro incêndio foi extinto e não trouxe qualquer problema relativamente à situação em causa. Não trouxe qualquer problema relativamente à situação em causa. Se me permitir. Srs. Deputados, eu peço que evitem o diálogo, porque não, cada um fala na sua vez. Sr. Deputado Francisco Oliveira. E, portanto, a situação que se verificou foi que, efetivamente, entre o primeiro e o segundo, não se verificou necessidade de retirar. O próprio veterinário municipal fez referência à desnecessidade
de retirar essa... Mas basta ler, Sra. Deputada. Se quer fazer um drama do drama que já existe, esteja perfeitamente à vontade. Mas a verdade é que basta ler o relatório para a Sra. Deputada perceber exatamente o que lá está. Se efetivamente queria outro relatório, faria um relatório completamente diferente. Agora, não pode acusar nem a IGAI, que é perfeitamente autónoma a fazer este relatório, nem o Ministério, nem a Secretaria de Estado, por ter responsabilidade relativamente a uma situação destas e vir a culpar, efetivamente, a GNR ou os agentes de proteção civil. Se efetivamente há aqui alguns responsáveis, e se a senhora deputada ler o relatório, percebe que há aqui algumas indicações que fazem referência a algumas responsabilidades e que eventualmente possam ser apuradas, mas que não são da responsabilidade do Ministério da Administração Interna. E é só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda mais uma última inscrição da Sra. Deputada Maria Manuel Rola, a quem eu dou de novo a palavra, Sra. Deputada. 2 minutos. Senhor Presidente, muito obrigada. Senhora Secretária de Estado, agradeço novamente os esclarecimentos que deu às nossas questões. Eu gostava só de reiterar num que me parece importante, que é o envio deste relatório para o Ministério Público e para a queixa que está a decorrer em tribunal, para que este trabalho que foi feito por parte da Inspeção-Geral seja apenso ao processo, como forma também de informar aquilo que está a decorrer neste momento. Acho que as diligências que foram tomadas existem, têm toda a sua cronologia demonstrada, e que ajudará ao processo que está a decorrer. E gostaria de perceber se pretendem ou não fazer essa inclusão e esse envio para o Ministério Público para o processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra agora à Sra. Secretária de Estado. Teve 3 perguntas, portanto, 6 minutos. Sra. Secretária de Estado tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando então cumprir estes 6 minutos e agradecendo mais uma vez as últimas 3 intervenções, eu começava pela última para dar nota à Sra. Deputada Maria Manuel Rola que portanto, o despacho do Sr. Ministro da Administração Interna determinou não só o envio à área governativa da Administração Pública, como também já tinha sido referido, mas também à Procuradora-Geral da República. Para já, estes foram os envios que foram feitos, além do seu despacho também ter sido comunicado, obviamente, à Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna. Quanto às outras 2 intervenções por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real e do Sr. Deputado Francisco Oliveira, bom, eu penso que aquilo que eu disse antes, no fundo, já responde, e eu acabo por me tornar aqui um bocadinho repetitiva. Esta audição, se eu não estou em erro, foi pedida relativamente não à operação em si, mas foi pedida relativamente ao resultado do inquérito. E, portanto, nós não temos tempo aqui para escalpelizar aquilo que é a linha do tempo, ou a fita do tempo de uma operação de socorro, uma operação de proteção civil que durou 3 dias. O Sr. Deputado Francisco Oliveira e bem referiu que, de facto, a indicação que existia e que está expressa no relatório é que não houve qualquer afetação do abrigo no primeiro momento. No segundo momento veio-se a verificar que, efetivamente, o canil, os abrigos tinham sido afetados. Houve intervenção de diferentes forças, houve várias indicações ao posto de comando e eu penso que há aqui uma componente de intervenção sobre a qual não devemos, obviamente, ser nós a pronunciarmos e, portanto, se existiam animais acorrentados, se houve uma proprietária que, num dado momento, não terá permitido o acesso, se houve informações que eventualmente chegaram ao posto de comando com maior ou com maior ou menor nível de detalhe em termos operacionais, não é este o objeto da nossa conversa aqui hoje, da nossa audição. Aquilo que eu posso dizer é que o relatório é subejamente detalhado. Eu volto a frisar que foram ouvidas várias entidades, desde as associações de proteção animal aos elementos da Câmara Municipal, dos bombeiros, da Proteção Civil e da GNR, portanto, mais detalhado do que isto eu penso que seria muito difícil e, portanto, as conclusões que apontam são claras. E eu acho que tudo o que extravasa esta análise que temos aqui em mãos
eu penso que será extravasar um pouco também aquilo que nos trouxe aqui hoje e, sobretudo, será extravasar parte daquelas que são as minhas competências e as minhas responsabilidades. E, portanto, sem prejuízo de tudo o resto e de futuros trabalhos que possamos vir a desenvolver nesta matéria, eu gostaria só de frisar isto. Nós estamos confortáveis com aquilo que foi apurado, estamos confiantes e temos permanente confiança naquilo que é o trabalho das autoridades na esfera do MAI, quer da ANEPS, quer da Guarda Nacional Republicana. Volto a frisar que são milhares de ocorrências todos os anos que não registam este tipo de problemas e, portanto, o que aconteceu aqui neste momento e nesta fase está, e naquilo que a IGAI diz respeito, ao Ministério da Administração Interna diz respeito, foi apurado, está concluído. Nesta fase e com aquilo que temos e os dados que temos em mãos, estamos confortáveis e reitero toda a confiança naquilo que são as forças do Ministério. Reitero também toda a disponibilidade para continuarmos a melhorar todo o trabalho que até aqui já tem vindo a ser feito, no sentido de garantir que ocorrências deste género e situações deste género, obviamente, são em cada vez menor número. O ideal é que nunca aconteçam, porque, obviamente, a morte destes animais deixa-nos a todos consternados e, obviamente, tristes, e não é o tipo de situação que queiramos voltar a ver. Posto isto, era tudo o que eu tinha para referir, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agradeço-lhe também a sua disponibilidade e as respostas que foi dando ao longo da audição. Termina aqui, portanto, esta audição. Uma última informação apenas aos senhoras e senhores deputados. Para a semana, tentarei marcar a nossa reunião ordinária para terça-feira à tarde. Terça-feira de manhã, como sabem, há aqui a sessão solene de posse do Sr. Presidente da República, em que todos os senhores deputados terão que estar presentes. A razão dessa tentativa de passar a reunião ordinária para terça-feira à tarde é a seguinte: a Conferência de Líderes acertou, em princípio, marcar eleições para órgãos externos da Assembleia da República para a próxima quinta-feira, dia 11. Eu não sei ainda quais são as candidaturas que os grupos parlamentares puderam já apresentar relativamente a essas eleições, mas partindo do princípio que, porque há alguns órgãos em falta e que dizem respeito a esta comissão, eu queria tentar deixar livre a quarta-feira para, eventualmente, uma reunião para escoar as audições que tiverem, audições obrigatórias, que porventura venham a ter que ser realizadas antes das eleições do dia 11 de março. Eu ainda não tenho essa informação total, mas a preocupação era esta. E, portanto, eu confirmarei de qualquer maneira entre hoje e amanhã, porque penso que a Conferência de Líderes está a decorrer, confirmarei entre hoje e amanhã, ou no limite até ao final desta semana, como é que se procederão, como é que se processará os trabalhos parlamentares para a semana, e nomeadamente estas eleições, se terão lugar, a terem lugar e havendo cargos que tenham que ser obrigatoriamente ouvidos aqui pela Primeira Comissão, falo-íamos na quarta-feira. Marcar-se uma reunião para quarta-feira, de acordo com isso. E, portanto, era apenas para dar esta informação. Vou tentar que a reunião ordinária seja terça-feira. Em qualquer caso, se não se confirmar a realização de audições obrigatórias por parte desta Comissão para a semana, antes ainda do dia 11, porventura pode ser que a reunião volte para quarta-feira de manhã. Mas queria deixar apenas este alerta e boa tarde a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Estão terminados os nossos trabalhos.